Boa noite, sejam todos bem-vindos. Tem alguém pela primeira vez hoje aqui? Bem-vindas. Mais alguém? Que bom. Fico feliz que estão retornando. É sinal que estão gostando das palestras, das energias que circulam aqui, não é? Fico muito feliz por isso. Então, hoje teremos a grata alegria de estar com este nobre amigo que vai trazer reflexões sobre uma passagem bíblica que está em Lucas, que contém reflexões baseadas no texto de Emmanuel, constante do livro Vinha de Luz, de Lavra Mediúnica, de Chico Xavier. Nosso amigo é juiz de direito, já se aposentou, se dedicando à doutrina espírita, com muito afinco desde sempre e agora mais ainda. Pesquisador, palestrante, sobre essa bandeira espírita que a gente também levanta, ele soma conosco, levantando esse estandarte. É tão importante contar com esses amigos, né? Amigos de longa data, não é, Maná? Então, esta bandeira que está sempre erguida em nome de Jesus, traz hoje este nosso amigo, Nassif Alcuri Neto, que irá proferir a palestra intitulada E Olhar por Vós. Muito obrigada por estar aqui. A tribuna é toda sua. Boa noite a todos. Com toda certeza, é com muita alegria que eu volto aqui, a esta casa maravilhosa, onde tenho sido recebido desde sempre, com muito carinho. Sinto aqui uma energia amorosa, que me entusiasma aqui voltar tantas vezes quantas forem necessárias. E, na verdade, eu aqui compareci a primeira vez há algum tempo, indicado pela Ludinete, minha amiga da Justiça do Trabalho, né? Além dos conhecimentos pela adolescência da vida, né? Na Rádio Cultura, ouvindo lá uns rock, aquela música, aquela coisa toda, né? Então a gente já tem um afeto muito grande e isso me entusiasma a estar aqui. E além disso, vocês perceberam como é que elas falaram que eu sou bom? A Ludmere, não sei se vai ter compromisso com isso, mas ela sempre me põe aqui num local muito elevado, né? Isso eu gostaria que fosse verdade, mas em todos os casos estou me esforçando, né? Não tenho lá muito tempo pela frente aqui, porque o tempo está passando rápido, mas vamos embora, vamos tranquilamente, né? Mas eu vou explicar aqui para vocês um pouquinho, para vocês entenderem por que eu adotei essa palestra de hoje. Nós, com a pandemia, o recolhimento, nós criamos um grupo de estudo do Evangelho online, o Celso coordenando e o filho dele, o Ricardo, na parte mais tecnológica. Então ficou assim, Maringá, Balneário Camboriú, né, formando uma vibração pelo ar aí, e fomos juntando amigos, né, da doutrina, e a metodologia era um encaminhamento para que todos, via WhatsApp, de dois textos ligados ao estudo do Evangelho, né. A maior parte desses textos, elaboração do Emmanuel, até porque ele é pródigo na interpretação dos Evangelhos, né, das boas novas de Jesus Cristo. E então nós estruturamos e começamos a trabalhar isso. Então, certa feita, eu recebi lá o texto, E Olhai por Vós, o título de um artigo escrito por Emmanuel, pelo Chico, né, no ditado do Emmanuel. Eu achei interessante a gente refletir sobre isso, né? E devo dizer que pretendo conversar assim, meio chão, terra, né? Humanos que somos, né? Depois a gente transcende e vamos lembrar que somos espíritos, né?
Então, Jesus aqui esteve, né? Vivenciou conosco os ensinamentos que a ele cabia, né? Veio trazer melhor elucidação sobre as leis morais, as leis de Deus, né? Aquelas que estão inseridas na terceira parte do livro dos Espíritos. Então, nós passamos a ouvir, e eu estou falando assim como se nós estivéssemos juntos, porque pode ter acontecido de a gente ter vivenciado com ele naquela época, mas como sabemos que o discurso dele é atemporal, então ele está discursando hoje ainda para nós, né? Nós vamos aprendendo e vamos viver. Então a gente foi aprendendo pelas palavras, pela sua postura, né? Pelo trabalho que ele, com todo o empenho, fez aqui na Terra, as curas que tão bem projetaram, né? Tanta alegria trouxe, né? A cura de leprosos. Então nós tivemos esse espírito maravilhoso entre nós e queremos então com isso trazer essa companhia, né? Desse ensinamento, essas boas novas, e procurar compreender, né? E através do exemplo a aprendizagem fica muito mais fácil, né? O Emmanuel até tem uma colocação que eu anotei aqui, eu achei interessante para a gente situar o papel, né, de Jesus, né? Ele faz a seguinte pergunta, né? Quem poderia entender o Cristo se o mestre, longe de descer à terra, usasse uma tribuna de luz, dirigindo-se do céu distante aos homens? Então nós percebemos aqui, pela colocação do Emmanuel, isso aqui está no livro Cartas do Coração, e a importância da presença, do estar próximos. Nós, seres humanos, precisamos desse relacionamento, desse convívio, desse intercâmbio energético, e aprendemos muito com isso. O discurso distante, especulativo, filosófico, às vezes se perde, mas viver ali ao lado de Jesus, ver o que ele fazia, ver a sua simplicidade e a sua humildade, faz com que a gente tenha ânimo para tocar em frente, né? Então Jesus, nessa passagem do Evangelho, ele fala assim: e olhai por vós, cuidado para que o seu coração não encha de glutonaria, de embriaguez, das coisas da vida, e venha aquele dia de imprevisto ou de improviso, né? Esse dia é o dia do juízo, o dia da morte, o dia final de todos, né? Então nós percebemos que esse olhar que Jesus utiliza é no sentido de cuidado, cuidai de vós, né? Então nós entramos aqui num papel muito destacado pela filosofia antiga, inclusive, né? E que vem vindo, e hoje está aí também nas corporações, nas palestras, no mundo moderno, na autoajuda, que seja, essa preocupação com esse cuidado de nós, né? Mas todos eles que se debruçaram sobre essas matérias, esse cuidado, têm certeza, têm tranquilidade em dizer que é preciso caminhar junto com autoconhecimento. O autoconhecimento é fundamental para que o ser humano possa se situar com tranquilidade no plano em que está e fazer aquilo que é melhor para atingir aquela vida boa, que é o ideal de todos nós. Nós nunca levantamos, eu acredito eu, principalmente nós que estamos aqui nesse centro espírita, procurando aprender, procurando Jesus como modelo e guia, como está escrito lá no livro dos Espíritos, nós não levantamos pensando em fazer maldade. Nós, na verdade, ao deitar, pedimos, né, que como seres humanos, né, encarnados, espíritos que aqui estamos,
que possamos, no desdobramento da noite, enquanto o nosso corpo ali descansa, nós possamos sair para aprender onde possam nos ensinar melhor, ou para ombrearmos com os trabalhadores do plano A, para fazer o bem. Levantamos agradecendo à noite, pedindo para fazer o bem também. É claro que nós temos dificuldades, temos fragilidades, né? E às vezes nos equivocamos no nosso dia a dia. Mas, de boa fé, nós estamos sempre pensando em fazer o que é melhor para nós e o que é melhor para todos. E uma coisa que a gente acaba descobrindo, lendo esses textos todos, esse estudo, essa dedicação de Emmanuel, de André Luiz, a Joana de Anjos e tantos outros, né? Ninguém fala que a gente vai se dar bem se trabalhar para nós mesmos. Todos eles falam que a nossa obra, o nosso trabalho é em favor do outro. É ali, no outro, que eu vou encontrar a receptividade, vou encontrar a necessidade que eu posso aplacar, posso ajudar. E isso tudo vai me trazer um bem-estar enorme. Nós sabemos que há a lei do retorno, né? Todo bem que nós fazemos nos volta como bem. Em sentido contrário, se fizermos o mal, o que vai retornar para nós é o mal. Então nós precisamos entender essas coisas para podermos caminhar com tranquilidade. O cuidado nós devemos ter, né? Todos nós devemos nos cuidar. Nós temos um corpo que pretende ser templo para Deus. Nós não podemos oferecer a Deus uma casa corrompida. Nós precisamos, e nós pensamos nisso, entendemos isso, aceitamos que isso é verdade. Nós precisamos pensar sobre isso. E aqui estamos, então, vivendo um planeta de provas e expiações. Não se esqueçam que nós tivemos sorte de sermos atendidos, podermos reencarnar para viver a justiça divina, e estamos aqui alegres ou não, depende o que a gente sente hoje, o que a gente esqueceu, o que a gente pediu para vivenciar. Nós não sabemos com clareza, mas podemos intuir, segundo diz Emmanuel, se refletirmos bem sobre quem somos, as nossas tendências. E isso faz parte de um projeto de autoconhecimento. É preciso refletir com toda a honestidade possível, assumir aquilo que está sentindo, assumir os seus desejos, né? Procurar entender os limites que tem que viver. Porque se nós ficarmos sem coragem de enfrentar, nós vamos ficar andando em volta, sem saber o que queremos, por que aqui estamos, de onde vim, para onde vou, quem sou. Então nós precisamos procurar nos entender bem, e se nós queremos seguir a doutrina espírita como orientadora, né, religiosa e espiritual de todos nós devemos lembrar da questão 919 do Livro dos Espíritos, quando Kardec procura saber o que poderia fazer de bom para crescer, para desenvolver, para se dar bem, né, como um ser humano. Aí os espíritos fizeram aquela pegadinha que já foi feita lá no templo de Apolo, né, na ilha de Delfos, que é conhece-te a ti mesmo. Né? Um antigo, né, sábio não disse, conhece-te a ti mesmo. Mas aí o Kardec, que era incisivo e curioso, né, falou, mas como é que eu vou chegar a esse ponto de conhecer a mim mesmo? Aí então o nosso Santo Agostinho, que foi quem respondeu, acredito que todo mundo já leu isso no Livro dos Espíritos, né? Muitos até sabem tão bem quanto todos os que leram, que estudam, que falam sobre isso. Mas ali Santo Agostinho falou
procurem fazer o que eu fazia quando estava encarnado, né? Quando estava na Terra. Toda noite eu parava, refletia sobre tudo o que eu tinha feito durante aquele dia. Será que eu tinha feito alguma coisa que magoasse alguém, que prejudicasse alguém? Ou tudo que eu fiz foi bom, foi de acordo com o propósito que eu tracei? E aí, ele faz uma pergunta para ele mesmo, que é o fato de nós nos iludirmos, né, com muitas coisas. Então nós podemos pensar que estamos fazendo a coisa certa, mas não estamos fazendo. Agora, qual que é o modelo que existe para que eu possa interpretar o meu modo de agir? O Santo Agostinho fala com muita propriedade, muita clareza. Eu, nessas situações, né, olhava os outros, e se aquilo que eu fiz estivesse certo nos outros, estava certo comigo. Mas se eu criticasse a ação de um dos meus irmãos, é porque eu também havia agido errado, né? Então nós temos essa questão de agir sem perceber com clareza. Aqui nós temos no Livro dos Espíritos, na questão 632, uma abordagem que é nesse sentido. A gente vê que é mais forte do que nós estamos acostumados a pensar. Então diz aqui, questão 632, pergunta de Kardec. Por estar sujeito ao erro, o homem não pode enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem quando na realidade faz o mal? É uma situação complexa, né? Meio paradoxal, mas é uma dúvida que Kardec levantou aqui. Jesus vos disse: vede o que gostaríeis que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso: não vos enganareis. Aqui isso é chamado de regra de ouro, né, na doutrina. É um senso de justiça. Se é bom para mim, que ótimo, farei o que é bom para o outro também, né? Aí nós temos, porque isso aqui decorre da interpretação que se faz, né, entre o bem e o mal. O que é o bem e o que é o mal, né? Nós sabemos que o bem decorre do cumprimento das leis de Deus, né? O mal, claro, é o oposto disso, né? Então nós podemos refletir com a nossa inteligência, como diz o livro também, nós vamos saber o que é o bem ou o que é o mal. Então, nós estamos, no primeiro momento, olhando para nós, cuidando de nós, para podermos avançar, né, no aprendizado e fazermos com que a nossa vida seja uma vida boa, que a nossa trajetória seja aquela que nós elaboramos no programa de reencarnação. E nós temos uma situação curiosa, né? Porque nós, na verdade, temos dificuldade de cuidar de nós. E esse descuido é maior no ser humano que veio como homem, e todos eles falam da necessidade do homem voltar um pouco para si, mudar um pouco o seu modo de encarar o mundo, né? Aquela sua postura de provedor, chefe de família, cabeça de casal, para se perceber também como criatura que também tem suas dificuldades. O homem também tem feridas emocionais, e se ele não souber disso ou não aceitar isso, ele vai
sofrer consequências sérias, né? Eu, como já sou bastante vivido, e vivi assim no meio de gente de todo tipo, e gente corajosa e gente medrosa, eu estava nos medrosos, né? Mas estou criando coragem para falar, pelo menos. Já melhorei um pouco. Então tem aqueles caras que falam assim, eu sou dono do meu nariz, né? Eu faço o que eu quero e ninguém tem nada com isso. Eu dou um boi para não entrar na briga, mas se entrar, dou uma boiada para não sair. Esse modo de ser, esse olhar, é coisa superada, é coisa antiga, né? Porque uma coisa que nós precisamos notar no nosso dia a dia é que, embora cada um de nós seja único, cada um de nós tem uma vida para viver, nós fomos lançados no mundo para uma vivência de sociedade, né? A questão, acho que 766, se não me engano, fala a relação humana é essencial, porque do contrário Deus não nos teria dado a fala, a língua e todos os instrumentos que nos permitem a comunicação. E essa comunicação está se expandindo tanto que hoje, além da fala, você tem o sinal, a linguagem do sinal, o Libra, você tem as mídias sociais, você tem a interpretação do gesto, está todo mundo querendo descobrir todo mundo. Mas não precisa ter pressa, porque do lado de lá a coisa vem à tona, tranquilo. Todo mundo vai saber o que todo mundo é, o que todo mundo pensa. Porque lá nós nos revelamos pelo pensamento. Se nós pudéssemos ler pensamentos, nós saberíamos o que todo mundo pensa. Mas então nós estamos aqui, homens vivendo menos que as mulheres, né? O censo dá uma diferença de uns 7 anos de vida a mais para a mulher, porque a mulher, desde que começa os seus primeiros atendimentos, né? Ela continua, ela tem assistência médica, ela corre atrás. O homem precisa procurar. E nós, então, estamos dentro disso, procurando nos conhecer melhor, com toda a honestidade possível, dizer para mim mesmo o que é que eu penso, o que eu sinto. E se você lê Emmanuel, Chico Xavier falar assim, você quer ver seu pior inimigo, pare na frente do espelho. Mas não é um negócio muito desagradável a gente começar a descobrir, porque se eles estão falando, eles têm uma vivência muito diferente da nossa, muito mais bonita, é porque nós andamos fazendo mal para nós, né? Então essa questão de autoconhecimento é interessante. A Joana de Ângeles escreveu um livro que ela deu o nome de Autodescobrimento, né? E ela, com toda certeza, faz uma abordagem ampla. Ela entra na linha da psicossomática e começa a revelar para nós que a ocultação dos nossos desejos, do nosso modo de ser, do nosso consciente e o nosso inconsciente agindo ali, gera doenças várias. E eles chegam a dizer que até o câncer pode ser fabricado ou formado por nós. Então, quando alguém fala que você conseguiu criar um câncer, você fala, mas como? Eu estou fazendo isso comigo? Mas eu não me amo. Aí nós vamos ver lá um mandamento maior, que eu devo amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, devo amar o próximo como a mim mesmo. Então fica claro que para eu amar o próximo, eu tenho que amar a mim mesmo. Como é que isso acontece? Eu não sei ao certo. Porque tem pessoas que se escondem e que, na verdade, acabam não gostando de si mesmo. E eu li um tempo um texto do professor Rubem Alves, que ele falava, o título era assim, Fazer Nada. Ele foi buscar o título no Wu Wei, que é do taoísmo, né? Que é essa possibilidade de você se deixar ficar, introjetar-se, pensar, vivenciar, meditar, sem ter preocupação com nada, sem sofrer angústia por estar sozinho. Então, o que ele diz, né, que ele gosta muito de
gostava, né? Já falecido recentemente, de estar assim nesse momento, né? Mas o que ele percebeu na vida dele, porque ele foi psicanalista, filósofo, professor da Unicamp, foi pastor, foi jornalista, escritor, fez bastante coisa, né? É que as pessoas têm uma dificuldade de ficarem consigo mesmo, que garante ele que quando chega o final do domingo, está quase todo mundo ansioso para saber o que vai ser o sábado e o domingo que vem, porque senão ele vai ter que ficar sozinho com ele, e ele não suporta. Eu não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso. Não, semana que eu quero ficar sozinho. Eu quero fazer uma meditação de 40 minutos. E olha aqui, uma meditação de 40 minutos, dá para desenvolver tanta coisa boa, né? Se vocês olharem, por exemplo, a doutora Sarah Hazard, de Harvard, né? Ela teve um problema de saúde e no fim teve que se afastar de uma corrida que ela ia fazer e foi se tratar através da meditação chamada Mindfulness, né? Que é atenção plena. E ela entendeu, pelo estudo que ela fez, pela pesquisa, que quem fizer 40 minutos dia durante 8 semanas, modifica a estrutura do cérebro, reduz as angústias, estresse, a raiva e tudo, e amplia o espaço da alegria, do bem-estar, fazendo endorfinas, coisas boas. Aí a gente fala, puxa, é isso? Mas isso é conversa. Mas se você acredita que pode ser, se ela tem credibilidade, por que a gente não faz? Quem é que para pensar e ficar sentado 40 minutos? Aqueles pensamentos que vêm não tem importância, pode vir todos, você não precisa, não há mente vazia. Mas nós não temos essa capacidade que os orientais têm de milênios, né? Então nós vamos aqui no texto que Jesus falou, então. Ele quer que a gente olhe para nós com esse cuidado todo, né? Mas principalmente para ter uma atenção para que o nosso coração não se deixe dominar pela glutonaria, pela embriaguez, pelos prazeres da terra, porque do contrário eles vão ser pegos de surpresa no momento final. Não estarão preparados para o que virá. Então nós temos aqui, primeira coisa, o coração. Nós aprendemos e vivemos que o coração é a sede dos sentimentos, né? O coração é onde eu palpito por amor. Vocês lembram do primeiro amor que vocês tiveram? O coração não bateu diferente? Não deu um friozinho? Não deu um tremor? Um certo receio? Mas uma alegria incontida? Vocês estão escondendo, vocês não estão nem permitindo se soltar. A energia não escapou de vocês, ficou lá, está presa lá. Mas vamos lá, né? Então, o coração tem esse papel, né? O coração também é o que sofre quando esse amor se rompe. Das perdas nós sofremos. Mas Jesus tem um ensinamento que eu não vi em lugar nenhum, não que eu devesse ter visto, e nem que eu tenha lido tudo ou visto tudo para poder falar que não existe em outro local. Mas naquela linguagem pedagógica de Jesus, ele fala, certa vez, quando ele voltou com os discípulos, se reuniu para uma refeição, o pessoal tradicional que veio de Jerusalém foi reclamar com Jesus porque os discípulos estavam comendo sem lavar as mãos, né, violando a tradição dos antigos. Havia uma certa preocupação muito grande dos judeus em relação à higiene, né, se lavar as mãos. Eu acho até que tinha lá razão, porque como eles comiam no mesmo prato, não tinha faca e garfo ali, talheres, né, nem prato individual, então eles ficavam incomodados. Mas Jesus, o que Jesus fez ali? Ele aproveitou para trazer uma outra lição, um outro ensinamento. E ele disse que não é o que entra pela boca do homem, né, que o corrompe, mas sim aquilo que sai. Então ele critica
a nossa verve, a nossa fala fácil, né? Normalmente as nossas fofocas, as nossas críticas, as nossas calúnias, né? Os ensinos equivocados, né? Então, nós temos essa observação que Jesus faz. E aí, aqui no Evangelho, o texto de Mateus, ele faz uma observação que é bem interessante, né? Não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é que o macula. O que sai da boca procede do coração. E é o que torna impuro o homem, porquanto do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Alguma vez, sem ler isso aqui, alguém tinha pensado que o coração era a usina geradora de tudo isso também? E manda daqui para o cérebro, que é a mente que elabora o pensamento e projeta. Então, veja só o poder do nosso coração, né? Ele está ali para o amor, vive para o amor, incentiva. Quando chamou para o mandamento maior, falou em amar a Deus de todo o coração. Daí que nós temos um coração que pode se dividir, né? Ou ele pode ir para um lado, né, amar, ou pode ir para o outro, viver na maledicência, nesses equívocos todos, né? E aí nós temos, depois disso, que esse coração equivocado vai se encantar com a gulodice, com a glutonaria. E é algo crucial a gente entender, embora a gente talvez não entenda, a importância da alimentação na vida do ser humano. A quantidade e qualidade. Agora, nós temos uma vida, cada um do seu jeito, atribulado ou não, corrido ou não, e nós vamos numa sociedade industrializada, com uma série de coisas que vão fazendo comidas do jeito que querem, né? Então, o que ocorre no mundo moderno é uma crise de sobrepeso e obesidade. Eu bem que gostaria de manter o padrão, mas é meio enrolado, né? É difícil a gente falar, vou ficar aqui como aqueles monges orientais comendo sopa de cenoura com abobrinha, com não sei, é difícil a gente pensar nisso, né? Mas então nós temos que perceber que a nossa alimentação, ela é importante para nos dar vida, energia. Nós precisamos nos alimentar. Diz o Livro dos Espíritos que a alimentação é fundamental para nos dar força para o trabalho, né? Os carboidratos dão energia, mas também podem engordar, né? Então nós temos que perceber que a população, em grande número, está com sobrepeso, ou está com obesidade, ou está com obesidade mórbida, em situação de risco, e daí nós vamos chegar na cirurgia bariátrica. É assim que vai se encaminhando uma sociedade. Porque, como dizem hoje os nutricionistas, e o WhatsApp está cheio de nutricionista falando, né? Cheio de nutrólogos e tal, já não se faz comida de verdade. As nossas comidas hoje são processadas, né? E vão criando problemas. Então nós precisamos perceber o mundo com um pouco mais de cuidado. Ninguém vai ter condição de romper a vida que ele tem, né? Porque desde que a mulher passou a trabalhar para ajudar
a equilibrar o orçamento do lar por causa da mudança que houve no mundo, aquela que fazia, que sustentava, aquela nona, já acabou, né? Hoje temos que ter a solidariedade, homens e mulheres unidos, fazendo o melhor possível. Mas essa é uma realidade que está com certa dificuldade de atingir esse objetivo, né? Nós vamos vivendo e nós vamos percebendo depois que todo esse mal-estar que é ocasionado ao corpo vai refletir nas nossas emoções, e das nossas emoções para o nosso espírito. Nós vamos ficar mal-humorado, ficar agressivo, uma série de situações que não são importantes para a gente viver. Aí Jesus sai dessa glutonaria. Isso era tão complicado depois, na Idade Média, que a Igreja Católica criou um pecado da gula, né? Até quem diga que havia uma preocupação que as pessoas comessem muito e sobrasse menos, então o pecado impunha um freio e pelo menos quem acreditava ia tentar regular isso, né? E há uma colocação que eu achei interessante por uma dessas ambientalistas aí, que quem come em excesso está fazendo desperdício, porque eticamente considerado, segundo ela, a alimentação deve ser aquela que basta para me nutrir. Porque se eu como mais do que eu preciso, vai faltar possivelmente numa mesa de pessoas mais simples, mais carentes, que não têm acesso. São aqueles Lázaros que pedem migalhas na mesa do rico, né? Então, a gente precisa ver como é que essas coisas são complexas, né? Eu tenho um amigo bem situado, né? Hoje está aposentado, mas advogado até que não para muito, fica trabalhando. Mas quando surgiu essa onda de bariátrica, ele disse que ia fazer também. Ele ia pôr mais um estômago, porque ele gosta tanto de comer, que era pouco aquele, né? E assim vai. Eu tive um cunhado, que, infelizmente, falar mal da família aqui, não é questão de falar mal, mas de narrar um fato. Ele entrou na compulsão de comer e foi indo, que chegou a um ponto que, quando todo mundo falou muito, insistiu, ele foi fazer uma consulta com um médico a respeito de uma possibilidade de fazer uma bariátrica, e o médico falou para ele: bom, o senhor é um candidato, né? Mas o senhor precisa perder 20 quilos primeiro para a gente conversar sobre isso. Então, ele simplesmente falou assim: é só na outra encarnação. E foi. Recentemente ele teve lá problema de coração e sofreu um pouco no hospital e acabou desencarnando. Então, está se preparando para a próxima encarnação, né? Fazer o trabalho que ele pretende fazer. É uma figura maravilhosa, mas foi um fim assim desagradável, triste. E assim tem tantos, né? Tem os outros que entram num outro esquema do problema da alimentação, que é com anorexia, bulimia e outras coisas mais, né? Então nós cometemos equívocos vários. Nós criamos tantas necessidades na nossa vida que nós vamos levando de rodão. Eu só falar aqui, por exemplo, que tem um vício que é de fazer bronzeamento artificial. Vocês acreditam que existe isso? Já tem isso também. E cada vez vigorismo, né? Aquele frequentador de academia que toma whey protein, com proteína, com creatina, com mais não sei o que e tal, e tem que usar camisa regata para poder mostrar o bíceps, porque cresce mesmo, fica, né? Do jeito que ele gosta. Não vamos dizer que o cara está errado, ele está fazendo o que ele quer, mas só que precisa ter certa atenção, porque esses às vezes se envolvem e começam a entrar em remédios, em bombas, que se machucam. Isso tudo gera responsabilidade para uma vida futura. Nós aqui aprendemos isso. E daí porque o Espiritismo é um consolador. Ele mostra com clareza o caminho que a gente seguiu, o que nós devemos fazer, interpreta melhor os textos bíblicos, evangélicos, porque às vezes a gente confunde. Mas faça assim, que é o caminho certo. Então vamos nós seguir. Embriaguez. Regra geral,
A embriaguez a gente pensa em bebida alcoólica, né? Mas tem drogas ilícitas também, né? Que leva, é um modo da pessoa procurar um barato, procurar se dar bem, se alegrar, sair de uma depressão. E ao final das contas, o que eles vão descobrir é que, procurando resolver um problema, eles criam um problema maior, né? Mas então isso acontece com muita frequência. A embriaguez alcoólica, né, essa já está começando bem mais cedo, porque virou uma rotina, né, o uso de cerveja, de vinho. O vinho eu até tomo, né, e ouço, até discuto, né, assim, que o vinho era uma bebida boa, né? Ela tem lá flavonoides, tem resveratrol e tal. Jesus tomava vinho, então procura se defender, né? Mas é preciso compreender que em tudo tem que haver moderação, né? Temperança, porque do contrário a gente cria problemas para frente. E vocês que são mais jovens, vocês vão descobrir para frente que é bem possível ter dores articulares, sabe? E dói no tornozelo, dói no joelho, no quadril, dói na mão. Por quê? Bom, no passado o que você fez? Como é que era? Bom, é consequência? É. Então, vamos trabalhar, tentar minimizar. Você engordou, tal, e não tem jeito de voltar. Por quê? Por causa do excesso. Está fazendo mal. O que a gordura faz? A primeira coisa que a gente percebe quando vai no médico fazer um check-up e vê lá colesterol alterado, triglicéridos alterados, e assim vai. Cuidado para não ficar diabético, aí cuidado para isso, aquilo outro. Então a gente percebe que há alguma coisa a ser feita. Tem remédio. Então, tal. Eu tenho um amigo que ele é bem teimoso, assim, né? Ele tem hipertensão arterial e diabetes, né? Mas ele diz que vai no Mufato, a propaganda aqui é gratuita, né? E vai no Mufato e compra aquelas cuecas viradas, aquelas bolachas cheias, e vai. E fala, mas rapaz, mas eu estou tomando remédio, cara, por que é o remédio? Né? Então ele falou, não quero nem saber, o remédio que tem que curar. Então não vou eu fazer esse esforço. Então nós vamos aí, né, embriagados. É complicado isso. Nós temos aqui uma situação que é essa de gostar, né, de viver os prazeres que o mundo tem. Né? Todo mundo gosta, quer alegria, quer dançar, quer cantar, quer festar, quer... E agora o problema nisso tudo é se perder na quantidade, na qualidade, o limite que eu posso ter, né? Porque é muito fácil a gente se envolver e se atrapalhar na vida, né? Eu sempre penso comigo que a porta de entrada para os vícios é a bebida alcoólica, porque ela facilita, né, o consumo, porque ela é lícita, né? Crianças, adolescentes podem estar tomando isso, né? E pode se empolgar, porque a bebida, ela só pode entrar em nós e ficar em nós se ela nos agradar. Ninguém vai ficar bebendo porque não gosta de alguma coisa. Aquilo tem um sentido, aquilo te envolve, atinge o cérebro, e você vai gostando, vai se envolvendo. E a droga ilícita, por exemplo, é preciso aumentar a dose. Daí, para ter a overdose, é uma coisa fácil, né? Eu me lembro de uma vez, eu estava assistindo uma televisão e saiu uma chamada, me parece, tenho quase certeza, que era a Globo News. E ela estava fazendo uma chamada para um documentário que eles haviam elaborado, filmado sobre compulsão. Né? Essa avidez, essa vontade, eu não consigo parar. Eu tenho que comer, eu tenho que beber, e vai. E nessa chamada, breve chamada lá, ou spoiler que seja, eles fizeram um trechinho de uma entrevista com o Rui Castro. Não sei se vocês conhecem. Rui Castro é jornalista da Folha de São Paulo há muito tempo, foi de outro, é escritor
escreveu algumas biografias, né? Mané Garrincha, Carmen Miranda. Então ele é uma pessoa bem conhecida. E o jornalismo é um ambiente que dá muita bebida. Então ele falando que começava o dia de trabalho, vai, de repente aí tinha um momento, começava, um gole aqui, um outro ali, vamos e vai. Chegava de tarde, já estava todo mundo mais ou menos embriagado, né? Aí ele fez uma frase, né, que eu achei poética na rima, mas num conteúdo muito triste, né? Ele fala assim para a repórter: a compulsão é mais forte que o medo da morte. Então veja que incapacidade, que impossibilidade de se defender diante disso. Você sabe, eu vou morrer. Mas fazer o quê? Todo mundo morre, todo mundo vai morrer, e pronto. E assim vai tocando. Porque é preciso que a gente tenha uma melhor consciência disso tudo, né? Então, se nós não cuidarmos, nós vamos fazendo coisas equivocadas, mas ninguém está aqui com pregação para vida de santo, porque isso é coisa que está fora da nossa etapa, da nossa época ainda, né? Nós somos espíritos endividados, nós somos espíritos que fomos lançados num planeta de provas e expiações, e porque Deus quer que a gente passe pelas vicissitudes da vida, aperfeiçoemo-nos, né? Isso está lá na questão 132 do Livro dos Espíritos. Então Deus sabe o que faz, sabe o que quer. Nós vamos chegar onde Deus está querendo. Só falta nós estarmos melhor preparados, mas nós vamos continuar, né? Se nós estamos já sentindo alegria hoje de estarmos nos reunindo, conversando sobre o Evangelho de Jesus, né? Nós já estamos num momento muito mais agradável do que nós vivemos na outra vida. A gente não sabe o que foi no passado, mas o Emmanuel bem fala que se eu parar para pensar o que eu quero, o que eu gosto verdadeiramente, eu sei o que eu fui no passado. Ele fala isso num livretinho, num papel, que ele fala assim: não precisa fazer terapia de vida passada. Se você pensar seriamente, refletindo, você vai perceber suas tendências. Quer ver um negócio aqui que acho que ninguém gosta? Se eu falar, alguém aqui é invejoso? Ninguém, né? É uma questão muito simples, né? Eu, pelo menos, detesto a ideia de ser invejoso. É o pior dos vícios que a gente pode ter, do meu modo de ver. Não é o que o Livro dos Espíritos fala, que é egoísmo, orgulho. Não. A inveja te derruba duas vezes. Você entra num vício e tem que assumir que o outro é melhor que você. O cara é mais forte, o cara é mais bonito, o cara é mais rico, é mais inteligente. Então, a inveja, ninguém gosta de aceitar que tem inveja, né? Mas temos lá ciúme, né? E temos algumas outras coisas. Paciência, né? O Chico Xavier fala que a paciência é uma virtude das mais difíceis de conquistar. Tanto é que ele fala que quando você for confrontado e sentir um ímpeto de responder, procure um pouco de água e põe na boca e não jogue fora. Segure na boca até passar a raiva, né? Porque senão você fala. E quando a gente fala, não tem retorno. Porque é o que sai da boca que torna impuro o homem. Então nós vamos aí, né? E depois de tudo isso, sim, se nós tivermos uma passagem para o plano espiritual, a nossa perturbação vai ser muito grande. E lá nós vamos ter uma capacidade enorme de refletir sobre o nosso passado,
Nós sabemos, pelas leituras que já fizemos, que é possível que alguém chegue até nós e fale assim: Nassif, senta aqui na frente dessa televisão. Lá acho que é 8K já está antes de nós aqui. Vem ver a sua vida passada. Aí você vai ver lá. Aí você vai falar, né? Vai ficar igual o Jô Soares, naquele papel que ele falava: meu, extrapolei, né? Não pode ser. Aí você fala: que é isso? Eu quero voltar, eu quero resgatar tudo isso, me deixa voltar. Aí ele falou assim: você vai voltar no momento certo. Agora que você está aqui, você vai aprender tudo, você vai estudar, e aí você vai ter condição de fazer uma vida melhor. E essa oportunidade de ter uma vida melhor não tem o que pague. É a justiça divina se manifestando claramente. Eu posso vir, posso sofrer, mas eu vou resgatar os erros que eu trouxe. Espero que não sejam muitos, né? Mas deixa eu terminar aqui, então eu vou ler aqui o texto do Emmanuel a respeito da matéria. Diz ele aqui: em geral, o homem se interessa por tudo quanto diga respeito ao bem-estar imediato da existência física, descuidando-se da vida espiritual, a sobrecarregar sentimentos de vícios e inquietações de toda a sorte. Enquanto lhe sobra tempo, vai estourar aqui não, né? Para comprar aflições no vasto noticiário dos planos inferiores da atividade terrena, nunca encontra oportunidade para escassos momentos de meditação elevada. Fixa com interesse as ondas destruidoras de ódio e treva que assolam as nações, mas não vê comumente as sombras que o invadem. E aqui uma matéria que ele escreveu, por escrever, porque não cabe para nenhum de nós, tá? Vasculha os males do vizinho e distrai-se dos que lhe são próprios. Então é o tal do trave no olho e argueiro no olho do vizinho, né? Não cuida senão de alimentar convenientemente o veículo físico, mergulhando-se no mar de fantasias ou encarcerando-se em laços terríveis de dor que ele próprio cria ao longo do caminho. Depois de plasmar escuros fantasmas e de nutrir os próprios verdugos, clama desesperado por Jesus e seus mensageiros. O mestre, porém, não se descuida em tempo algum. Maravilha isso, não é? E desde muito recomendou: vele cada um por si, na direção da espiritualidade superior. Eu aqui me lembro de um hino do Santo Daime. Não sei se vocês sabem o que é o Santo Daime, mas eles têm um hino bonitinho que fala assim: cada um cuida de si, eu também cuido de mim. Vou zelando a minha estrada, estou fazendo o meu jardim. Então, é um negócio que a gente pode fazer, devemos fazer, e aqui não há a ideia de egoísmo, porque é uma vivência própria. Aliás, quando se fala em egoísmo, a narrativa assim, mais comum é assim: vocês lembram no avião, quando o comissário de bordo, a comissária de bordo, vai apresentar as normas de segurança e fala assim: se despressurizar na cabine, máscara de oxigênio cairão do teto. Puxa o elástico, ponha na cabeça, cuide-se. Depois disso, atenda as crianças e idosos que estiverem necessitados. Então, é uma necessidade eu cuidar de mim para estar em condição de cuidar de outros que podem precisar. Ainda mais sendo idoso, eu fico contente que tem alguém mais forte e corajoso que põe rápido aquela máscara e pode pôr a máscara em mim por não ter problema nenhum. Porque se acontecer isso, aquele medo que eu tinha de viajar de avião volta. E eu não quero. Sabia o Senhor quanto é amargo o sofrimento de improviso? E não nos faltou com o roteiro, antecedendo-nos a solicitação há muitos séculos. Retire-se cada um dos excessos na satisfação egoística, fuja ao relaxamento do dever, alige as inquietações mesquinhas,
e estará preparado à sublime transformação. Não é fácil, só 3 coisas. Né? Afastar o egoísmo, parar de relaxar no cumprimento do dever e expulsar as inquietações mesquinhas. Né? Em verdade, a Terra não viverá indefinidamente sem contas. Contudo, cada aprendiz do Evangelho deve compreender que o instante da morte do corpo físico é dia de juízo no mundo de cada homem. Vinha de Luz, Francisco Cândido Xavier, Espírito Emmanuel. Então vejam que advertências existem, mas orientações também existem, e acima de tudo a certeza de que Deus nos criou porque entendeu que era o melhor produto que Ele tinha para pôr na terra. Então sejamos contentes, alegres, né? Mas não vamos ficar vaidosos, orgulhosos, mas vamos ficar contentes por Deus nos ter feito assim. E se vocês derem uma lida na questão 132 do Livro dos Espíritos, no 2º parágrafo, ele fala que Deus nos pôs no mundo para atuarmos como co-criadores na obra que Ele pretende para a Terra. Então, a nossa missão é grandiosa, e se Deus confiou em nós, quem é que vai duvidar? Então, obrigado pela atenção, olhai por vós, para que não se arrependam e não tenham que enfrentar a morte de imprevisto e essa passagem desagradável, solitária e sofrida para o plano espiritual. Obrigado pela atenção.